Cada um soma uma parte, cada um é um pedaço dessa engrenagem, é uma peça desse quebra-cabeças. Cada um é responsável por nos ajudar a mudar a logística do Brasil. E nós vamos mudar. É uma equipe que está fazendo história. É uma equipe que sabe fazer. É uma equipe entusiasmada. Não tem tempo ruim. Momento algum. Sempre que a gente precisa de algum apoio, a gente precisa de alguma resposta, a gente tem essa resposta e essa resposta é imediata. Então me impressionou a velocidade nas soluções dos problemas, né, na criação de saídas. A gente nunca ficou na mão. E quantas situações difíceis nós enfrentamos. Só ameaça de paralisação de caminhoneiro esse ano foram umas 4, 5, 7. Enfrentamos a última hoje. Foram vários fóruns de transporte rodoviário de cargas organizados, com toda a logística, com toda a preparação. Não faltou, por exemplo, um coffee break, não faltou nenhum tipo de estrutura para que as atividades fossem desenvolvidas. E desses fóruns foram também nascendo soluções. E isso fez com que a gente, mesmo tendo uma situação difícil no transporte rodoviário de carga, nós conseguíssemos terminar o ano sem nenhum tipo de paralisação, sem nenhum tipo de problema. Nós estamos ajudando o país a se reerguer, o país a se reconstruir, e ele está se reconstruindo. Então a gente tem visto um país que tem crescido no mercado de capitais, tem crescido em termos de fluxo de capitais, a gente tem observado a expansão no varejo, a expansão na indústria, a recuperação no emprego. Um Brasil que começa a crescer, mais uma vez a expectativa de crescimento foi revisada para cima. Então, um país que já está na casa, já estão falando em crescer esse ano 1,1%, crescer ano que vem 2,3%, e eu acho que nós vamos mais longe. E esse país que é um avião, né, que tem duas turbinas, uma turbina do setor público, uma turbina do setor privado, e está crescendo com a turbina do setor público com reverso acionado, porque era necessário diminuir o movimento desse setor público. Isso, a situação fiscal nos obrigava. Então, para a gente crescer 1,1 significa que o setor privado está crescendo a mais de 2. Isso significa que nós temos as fundações colocadas, assentadas, e temos tudo para dar um grande salto, lastreado no capital privado. Nós vamos ter uma trajetória sustentável de inflação baixa, de juro baixo, que vai nos permitir experimentar crescimento por um longo período. E vocês estão fazendo a diferença e estão tornando isso possível. A gente só tem confiança para ir lá no exterior e mostrar um programa de investimento sofisticado, porque aqui tem gente que faz. E quantas soluções criativas foram dadas. Pouca gente sabe, mas a maior recuperação de crédito pós-Lava Jato foi feita aqui no Ministério. Foi o acordo do FCA. 1,3 bi praticamente devolvidos em trechos que, indenização por trechos que foram abandonados, trechos de ferrovia considerados antieconômicos. E quantas saídas interessantes estão sendo dadas para os problemas. E estão sendo dadas porque nós temos o melhor time. Então me arrisco a dizer que nós temos o Flamengo da Esplanada. Na verdade, eu acho que o nosso time é melhor do que o Flamengo. E era importante agora para mim, e eu acho que para toda a minha equipe, né, expressar o nosso agradecimento a todos vocês nesse período de final de ano. E pedir para vocês o seguinte: agora, descansem. Aproveitem esse período de final de ano, período de recesso, para descansar, para recarregar baterias, porque o ano que vem vai ser mais duro. Nós estamos celebrando as vitórias, mas a partir do momento que a gente celebra a vitória, acabou, ok, passado, vamos pensar para frente. E ano que vem vai ser muito bacana, porque a gente tem mais de 50 entregas de obras para fazer.
Vamos entregar quase uma obra por semana. Nós vamos ter contratos importantes para assinar. Nós vamos fazer entre 40 e 44 leilões de ativos de infraestrutura e alguns dos mais importantes do Brasil. Nós vamos fazer as prorrogações antecipadas de concessão de ferrovia, nós vamos dar mais ferrovia, nós vamos impulsionar a cabotagem, nós vamos fazer mais leilões de aeroportos. E vocês estão à frente disso. Então, ano que vem vai ser um ano intenso. Então, aproveitem o ano agora, aproveitem esse período final para descansar, para recarregar baterias, para que todos estejam a plena carga ano que vem, porque ano que vem vai ser de novo um ano bonito. E o Ministério da Infraestrutura, todos vocês estão fazendo história. E essa história vai ficar marcada, o povo brasileiro, a sociedade não vai esquecer desse time que está aqui. Eu não vou esquecer desse time, jamais. E eu tenho tido ao longo do tempo o privilégio, e um privilégio concedido por Deus, de ter sempre trabalhado com boas equipes. E a do Ministério agora é a melhor que eu já trabalhei. Então aproveitem o final do ano e façam agora também as suas reflexões. Estamos nos aproximando de um período muito importante, né? Que é o período do Natal. E o que nós vamos celebrar? Nós vamos celebrar o nascimento de Cristo. E do nascimento de Cristo a gente pode tirar também uma série de ensinamentos. Porque Cristo herdou de Deus a divindade. Ele era filho de Deus. Podia ter nascido como quisesse. General, imperador. Nasceu numa manjedoura. Nasceu numa caverna. Filho de um carpinteiro. Aí ele nos dá a primeira grande lição. A lição da humildade. Nasceu de um pai, de uma mãe, e acompanhou esse pai e essa mãe, aprendeu o ofício do pai e ficou em casa durante muito tempo e nos ensinou o valor da família. Aprendeu o ofício de carpinteiro, nos ensinou o valor do trabalho. A história de Cristo, então, ela nos ensina uma série de valores. Vamos celebrar a vinda de Cristo, que veio para nos salvar do pecado. E vamos fazer todo o esforço para que um dia a gente possa ser dignos do sacrifício de Cristo na cruz. Então, que vocês tenham um Natal abençoado junto às suas famílias, que vocês aproveitem para descansar, que todos recarreguem as baterias e se preparem para o ano de 2020, que será extraordinário. Que 2020 chegue trazendo muita saúde, trazendo muitas vitórias, trazendo muitas alegrias, e que vocês continuem fazendo a diferença em 2020 como fizeram em 2019. Então aqui, hoje, eu só tenho uma coisa para expressar: a minha gratidão a todos vocês. Nós devemos a vocês pelos brilhantes resultados do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado. Minha mensagem aqui é de confiança e otimismo. O governo brasileiro está executando o mais importante conjunto de reformas econômicas em curso entre os países em desenvolvimento. Governos anteriores permitiram que a corrupção e a violência, assim como a irresponsabilidade econômica, jogassem o Brasil em uma crise difícil. A sociedade brasileira reagiu, demonstrando vitalidade democrática, sentido de justiça e de renovação. Um amplo movimento de indignação se traduziu no resgate do país e de seu orgulho como nação, culminando com a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Nosso governo foi eleito para reativar a economia, reconquistar a confiança da população e restabelecer o primado da lei e da segurança pública. Prontamente, verificamos a necessidade de nos adaptarmos a uma realidade internacional cada vez mais competitiva, integrada e instável. O nosso país está se colocando em sintonia
com os parâmetros que caracterizam as sociedades e mercados afluentes ao redor do mundo. Estamos combatendo os vícios da corrupção, do gigantismo estatal e os excessos regulatórios.